Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Jyotish. Então, no Jyotish, todos os astros, em algum grau, podem expressar características espiritualistas ou materialistas. Teoricamente, a gente tem dois polos. Um polo está Sol, Júpiter e Ketu. Mais claramente, mas também Lua está aí. Então anota aí, por favor. Sol, Júpiter e Ketu, mas também a Lua. Esses astros, no geral, estão levando a gente para a espiritualidade. Ok? No meio do caminho tem Marte. Na outra ponta, via de regra, tem Vênus, Saturno, Rahu. E aí a questão do Mercúrio vale a pena deixar ele tipo logo depois do Marte, tá? Mercúrio Mercúrio meio que por aí, tá? Bom, então assim, dificilmente a galera do primeiro grupo vai ter um viés muito materialista, ainda que a galera do segundo grupo possa ter um viés bastante espiritualista. Qual é o determinante do como esses astros vão estar se comportando de uma maneira espiritual ou não? Primeiro, se não estão nas casas de Dharma e de Moksha. Quais são as casas de Dharma? 1, 5 e 9. Quais são as casas de Moksha? 4, 8 e 12. Recentemente eu gravei um vídeo sobre Purusharthas e Ashramas, que são os 4 elementos fundamentais, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Nessa série do Sabedoria Celestial, os primeiros vídeos também são sobre isso. Então eu estou meio que supondo que a gente pode falar sobre essas palavras de uma maneira bastante tranquila, sintetizando Dharma como aquela atividade pessoal que a gente faz em prol de uma existência geral melhor, uma atividade assim, entre aspas, altruísta, mas não necessariamente altruísta, mas com certeza não egoísta, tá? É aquele certo que a gente faz, mas a gente pensa no todo. E Moksha como a relação de transcendência da matéria, como aqui a gente já não está mais querendo fazer serviço social em termos, a gente já está na ideia de estar meditando e tipo, a única coisa que importa é a relação espiritual só, e não a espiritualidade engajada, que é a ideia do Dharma, tá? Bom, então as casas que são mais espiritualistas é 1, 5 e 9, as de Dharma, e a 4, 8 e 12 as de Moksha, ok? Qual é de Dharma, perdão? 1, 5 e 9. E dentre essas, a 9 é tipo, a casa de Dharma. E dentre as 4, 8 e 12, a 12 é tipo a mais relacionada diretamente à espiritualidade como uma coisa sem outras relações. A tá? 12, né? Isso, tá? Bom, então esses são elementos importantes para a gente avaliar como é que está a natureza material e espiritual de cada um dos astros, mas também a relação dos signos. Quais são os signos que tendem a expressar uma característica mais espiritualista? Basicamente, os 4 últimos. Sagitário, Capricórnio, que em sânscrito é mais traduzível como crocodilo do que exatamente como Capricórnio. Sagitário, Capricórnio. Aquário, que de água não tem nada ali dentro, que é ar. E peixes. Tá? Não que os outros signos não possam ser espiritualistas, mas basicamente os 4 primeiros signos são rajásicos, os 4 signos do meio são tamásicos e os 4 últimos são sáttvicos. O que implica que os primeiros são mais de criação, os outros são mais de materialidade e os últimos são os 4 primeiros de criação, os 4 do meio de materialidade e os 4 últimos de espiritualidade. Então, se uma pessoa tem muitos astros nesses signos, isso tem uma relevância espiritual independente de qual casa que eles estão.
Os signos, em um certo sentido, vão expressar a sensação da pessoa no mundo e as casas vão expressar a ação da pessoa no mundo. Uma coisa é como você vivencia a vida, outra coisa é o que você faz na vida. As casas, elas dão muita direção do que está sendo feito na vida. Os signos estão dando muita direção do que está sendo sentido na vida. Então, por exemplo, se a pessoa tem peixes numa casa 7, que não é nada a ver com espiritualidade em termos, ela vai querer trazer elementos espirituais para as relações sociais dela. Entendeu? Como é que se dá essa combinação entre signo e casa? Tá? O signo é como a gente expressa. Como a gente vivencia. Tá? Ela é subjetiva. Ninguém está encostando no signo. As pessoas encostam em parede, na casa. E a casa é o que a gente age no mundo. Quais são os palcos que as coisas acontecem. Tá? Esse vivencia do signo é mais um sentimento, expressão. É como a gente sente o mundo, como a gente percebe o mundo, como a gente vivencia o mundo subjetivamente. Então, em um certo sentido, as casas é um mundo objetivo, os signos é um mundo subjetivo. Tá? E eles se interrelacionam e muitas vezes eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, a não ser a pessoa que nasceu com ascendente Áries. Porque aí a casa e o signo andam juntos. Tá? As pessoas que nasceram em Áries, Leão e Sagitário têm uma tendência a ser mais próximo à casa e o signo, por razões nesse momento místicas. Mas algum dia eu chego a essa explicação, só não quero muito sair do parênteses. Bom, então, é claro que tem o elemento dos aspectos em cada um dos astros, mas também tem o aspecto das conjunções que colorem mais especificamente cada um dos astros. Em cada um dos signos, isso na série do Jyotisha Namastê eu estou explicando melhor, existem 9 setores de 3 graus e 20 minutos. E cada um desses 3 graus e 20 minutos é governado por um signo oculto. Por exemplo, em Áries começa Áries, Touro, vai até Sagitário. Aí no seguinte de Touro começa de Capricórnio e vai até, que seja, vai sempre andando 9, tá? Então, às vezes a pessoa está num signo de Leão, que a princípio não é muito espiritualista e tal, mas está dentro de uma Nakshatra, que é os 13 graus e 20, e está dentro de um Padá, que é dos 3 graus e 20, que torna aquele astro espiritualista, ainda que não apareça assim como uma coisa muito visível, mas ainda assim existente lá dentro, assim. Mas lá no íntimo eu sei que eu sou, sabe? Essa aí, é mais ou menos essa ideia. Então, avaliar como é a espiritualidade de uma pessoa basicamente envolve a gente ver quantos astros tem nas casas de Dharma e de Moksha, tá? Agora, quantos astros, tá? Agora, o perfil dessa ação, uma é o quanto a pessoa se sente espiritualista, tá? Se, por exemplo, uma pessoa tem muitos astros na casa 7, na casa 10 e na casa 1, que seja, a 1 já não conta, mas assim, tem muitos astros na casa de Kama e Artha, que são aquelas outras que eu não falei, as outras 6, o tema da espiritualidade não é relevante para aquela pessoa. A materialidade e o usufruto da materialidade é o fundamental. E é mais ou menos aquilo que a pessoa meio que precisa viver. Não existe uma determinação assim absoluta de que as pessoas com mais astros em Dharma e Moksha são melhores ou mais evoluídos. Não é isso, tá? Pode ter uma pessoa que seja mega evoluída e que está tendo que viver a matéria para aprender a valorizar aquilo também. Não é assim, quanto mais astros eu estou ali, mais eu estou perto de terminar o jogo. Não. Isso é uma ilusão, tá? E em termos de espiritualidade, a existência ou não de astros retrógrados é extremamente importante. Astros retrógrados implicam em relações kármicas. Relações kármicas é todo... Tem gente que não tem, por exemplo, astros retrógrados no mapa. Oi? Todo mundo tem. Rahu e Ketu é retrógrado para todo mundo. Tá? Por definição.
Mas tem umas que tem astros mais. Então, quais são os astros que podem estar retrógrado? Os 5, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Cada um deles controla um elemento, tá? Aqui não vale a pena ficar dizendo qual é qual. Mas o Sol e Lua nunca estão retrógrados. Rahu e Ketu sempre estão retrógrados. Aqui é mais explanação, assim, não quero entrar muito nas definições teóricas e tal. O importante é que astros retrógrados, eles têm um papel kármico fortíssimo, tal qual Rahu e Ketu sempre tem. E se o astro, ele tá, é uma coisa que se chama astro funcionalmente duro ou funcionalmente mole, funcionalmente maléfico ou benéfico, isso não cabe muito aqui explicar ou como é que é calculado isso. Esse astro ele traz coisas kármicas que são duras ou moles, tá? Nem tudo que é kármico é ruim. Isso tem que estar muito claro, assim. Tem muitas coisas kármicas que são coisas que a gente plantou no passado que são extremamente benéficas e vão vir nessa vida de uma forma muito avassaladora e não vai ter jeito, assim, e a pessoa vai ter que viver aquilo como resultado do fruto das ações, ok? Então, astros retrógrados, por tendência, eles acabam muitas mais vezes trazendo coisas mais pesadas do que leves. Mas isso não é uma regra absoluta, tá? E pra gente avaliar isso, a gente precisa ver como é que naquele signo o astro ele governa casas difíceis ou casas suaves, tá? Então, isso tudo é no mapa natal. Depois existem outros mapas microscópios, chamam Subdivisional Charts, que é D1, D12, D isso, D aquilo, que por enquanto ainda não é hora de entrar muito nesse tema, mas dá pra ver a relação com mestres espirituais, ancestrais, etc e tal. Uma coisa que é relevante também no mapa olhar é a distância do Sol e da Lua, tá? Em termos de espiritualidade. Normalmente você vai encontrar nos manuais de Jyotish dizendo que uma lua próxima do Sol ela é maléfica, uma lua nova ou uma lua com pouco brilho, vamos colocar dessa forma, tá? Você imagina aqui o Sol e aqui a Lua. Nesse arco de cima, a Lua é tida como benéfica e nesse lado de baixo a Lua é tida como maléfica. Mas na prática, isso é uma concepção porque a gente vive um mundo muito materialista. Uma lua com pouco brilho é uma lua mais voltada para o espiritual. Uma lua com muito brilho é mais voltada para o material. Logo, tem a concepção de que uma lua com muito brilho é benéfica. Entendi. Entendeu? Mas isso, se a pessoa está querendo buscar uma vida muito espiritual, ela ter uma lua, em um certo sentido, escura, ela se chama Krishna Pakla. Ela é um período onde a escuridão, ela em um certo sentido ajuda a introspecção, ajuda a espiritualidade, mas é em um certo sentido péssimo para a materialidade. Por isso é que ela é tida como maléfica, tá? Esse também é uma das coisas que entram em análise na espiritualidade de uma pessoa. É muito importante não ler o mapa com um ponto só. Porque esse astro teu está retrógrado, funcional maléfico, isso, aquilo, outro, e esquece toda a conjuntura, tá? Isso é muito importante. Isso é uma das coisas que eu acho que realmente fazem diferença quando a gente abre um mapa, que é olhar o mapa por inteiro naquele aspecto. Não por inteiro em todos os aspectos, mas assim, a gente está olhando aqui a espiritualidade, então a gente vai ver como todos os astros estão se colocando nessa questão e o que todos eles estão dizendo. Vai ter alguns astros que não vão estar dizendo nada também. E vai ter também o aspecto do qual é o Dasha, o período largo que está ativando mais uns astros ou outros, para quanto aquilo está acontecendo na tua vida naquele momento, como agora. Certo? Muito bem. Não sou eu quem me navega é o mar.